Antes de anunciar a próxima mesa, quero também registrar a presença da doutora Silmara Bernadette Afonso Ferreira, presidente da Comissão de Conciliação e Mediação de Campinas, subseção de Campinas. Eu estou citando esses nossos amigos, nossos colegas, para ver a dimensão, para constatar a dimensão desse nosso congresso. Representantes do Pará, da Bahia, do interior de São Paulo, de subseções da capital. Calma, gente. Do Rio de Janeiro. Então, é só para fazer referência e registrar a grandiosidade desse congresso e a relevância dos temas que estão sendo tratados aqui. Então, eu faço questão de citar cada um representante de outras comissões que não seja aqui da Central de São Paulo. Muito bom, vamos lá. A mesa tem o tema implantação de projetos de mediação. E para compor essa mesa, eu tenho a honra de chamar aqui a doutora Maria Augusta Prete Ramalho, advogada com especialização em Direito Processual Civil, atua desde 2021 na coordenação da Câmara de Mediação e Ações Colaborativas da Unicamp. Pode sentar aonde você quiser, a gente não tem lugares fixos, dentre muitas outras atividades dentro da Unicamp, né? Queria lembrar também que todos os currículos completos de todos os nossos palestrantes, amigos, convidados e professores aqui presentes estão disponíveis no site da ESA, na página aqui do nosso congresso. Também quero chamar à mesa a doutora Sandra Bayer, nossa coordenadora dessa comissão, e a doutora Célia Maria Oliveira Passos, que estará online. Eu estava vendo se ela estava por aqui, não, vai ser online. Advogada com formação psicanalítica, doutora em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade de Coimbra. A doutora Célia está falando diretamente de Portugal, onde ela é sediada. E também chamar aqui o doutor Bruno Takahashi, que ontem citamos bastante ele, né, Célia? Então, Bruno, juiz federal de Direito de São Paulo e membro do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Possui graduação em Letras, Português, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduação em Direito pela USP, especialização em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialização em Direito Constitucional e Administrativo pela EPD e mestrado em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em outras tantas qualificações. Certo, doutor Bruno? Muito bem. Sandra. Zé. Olá, bom dia para quem eu ainda não vi hoje. Muito bom estar com vocês aqui nesse segundo dia e já com muitos debates ricos, né? Como eu avisei ontem no começo, a gente ia ter muitos aperitivos, né? E muito material de discussão para depois, né, Célia? Vamos montar muitas rodas aí de conversa e cursos na ESA. Agora nós vamos conversar, sem enrolar muito por conta do tempo. A Fernanda Levi, ela tem sempre uma competição pessoal com a minha pessoa, né? Assim, não sei porquê, né? Então, assim, ela me impõe a necessidade de cumprir o horário, porque, né, ela cumpriu, agora eu não posso me atrasar. Então, nós vamos, brincadeiras à parte, te amo, Fernanda Levi. Nós vamos conversar sobre implantação de projetos de mediação e vamos começar por uma área que é muito cara a mim, doutora Maria Augusta, que é a implantação de projetos universitários. Eu mesma e Fernanda Levi nos conhecemos numa implantação de projeto universitário e
há muitos anos e nossa parceria surgiu dali, então quero muito ouvir aí sobre esse trabalho na Unicamp que foi feito. Muito bem-vinda, muito prazer, a palavra é sua. Muito obrigada. Acho que boa tarde já, bom dia a todos e todas. Eu queria aqui parabenizar o evento, né, na figura da Célia, quem fez o convite, a toda a equipe. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou advogada de formação, então está na OAB, né, sou de Campinas, mas ingressei nessa área da mediação meio por acaso. Eu fiz, durante muitos anos, assessoria jurídica na universidade, fui procuradora, assessoria dos reitores, né, depois fui para o gabinete, me tornei ouvidora. E na ouvidoria, pelo ex-reitor, Marcelo Nobel, ele tinha esse sonho, assim, eu falo que ele é uma pessoa muito especial, porque é um físico, mas, assim, com uma cabeça totalmente diferente daquela que você imagina que um físico tenha. E essa sensibilidade, ele falou: Maria Augusta, eu quero que você vá para a ouvidoria. E entre as coisas que ele queria fazer, ele falou: eu quero implantar uma câmara de mediação. Eu parei assim, falei: nossa, professor, mas uma câmara de mediação? Tá, vou me informar sobre tudo isso. Assumi a ouvidoria em 2017 e 2019 a gente conseguiu implantar a câmara. Foi um processo árduo, assim, a gente pensa, né, Unicamp, universidade, aquela coisa. Não, foi muito difícil, as pessoas tiveram muita resistência. Inclusive o nosso órgão jurídico, nessa procuradoria, eu falo, eu tenho grandes amigos lá, mas foi difícil na época. Hoje não, hoje eles veem a mediação e a Câmara como uma ajuda, mas na época tinha uma resistência, professores mais antigos resistiam, funcionários, enfim, mas o reitor queria, implantamos. Pois bem, então a gente conseguiu implantar 2 anos depois da gestão, para vocês verem como não foi um processo fácil, né? Aí veio a parte, não temos mediadores. A resolução que criou a Câmara previa, e aí a gente contratou a universidade, através de uma escola de formação, que se chama Educorp, contratou o curso do professor Freitas, professora Célia, então eu falo que eles foram os grandes mestres, né? E aí toda uma equipe, a Valéria Lagrasta estava aqui, foi online, foi um prazer, porque ela participou do curso. Assim, era um time de primeira, a nossa formação foi fantástica, alguns professores da casa também, e aí a gente começou esse curso presencial, acho que foram 2 aulas presenciais, né? Veio a pandemia. Aí foi todo aquele empecilho de conseguir dar o curso online. Enfim, vencido tudo isso, fizemos o curso online. Foi oferecida a possibilidade da dupla certificação. Então, algumas pessoas só se capacitaram pela Educorp, da Unicamp. A maioria, eu acho que acabou fazendo os estágios no Sejusc e conseguiu. Tem algumas pessoas que estão até atuando como mediadores judiciais, né? Enfim, aí implantamos a Câmara, na nossa formatura foi no início de 2021, ainda online, a universidade estava retomando aí, então a gente começou a atuar, eu falo que em março de 2021 mesmo, com os mediadores, nós começamos o curso com 73 pessoas, e nos formamos com 48, sendo 43 da Unicamp e alguns fora. Hoje a Unicamp conta com 43 mediadores. Eu falo que começou com muita gente e foi parando, porque muita gente não sabia o que era mediação. Então, foi fazer o curso, assim, meio de curiosidade. Vamos ver o que é isso. Outros viram dificuldades no formato online, né? Porque outros tiveram problemas pessoais, enfim. Foi um momento tumultuado que a gente viveu. Mas hoje temos 42 mediadores e o curso foi um sucesso tão grande que a gente já teve uma 2ª edição agora com a Célia e o Freitas, conseguimos levá-los, porque eu falo,
que é uma diferença. A gente aprende a fazer aquele desenho da mediação, a gente aprende a pensar a mediação de uma maneira diferente. E hoje essa turma, já tem até alguns alunos aqui, fiquei super contente. Essa turma já está fazendo estágio, então nós vamos contar com mais 50 mediadores. Pode parecer muita gente, mas às vezes eu tenho dificuldade, tendo em vista que os mediadores não podem estar ligados às pessoas que vão estar sendo mediadas. A gente tem ali professores que têm uma carga, às vezes ficam afastados, meses fora do país. Temos diretores de unidade que são mediadores, então não podem atuar enquanto estão nessa função. Enfim, e eu tenho um sonho que eu estava falando no café, e a Célia sabe. Na verdade, foi engraçado. O professor Freitas falou isso numa aula online, e isso entrou, acho que mais ou menos como Jequiti, assim, na minha cabeça, né? Isso entrou assim, ele falou, e por que não a Unicamp ter uma Câmara atuando para fora da Unicamp? E esse é meu, assim, eu falo que eu já podia estar aposentada há 5 anos, mas não aposentei. Eu quero ver isso, assim, funcionando. Por que não a Unicamp prestar o serviço de mediação para a comunidade? Assim como a gente tem o Hospital da Mulher, tem o HC, a gente já consegue isso de uma certa forma, porque o Ministério Público nos procurou, e a gente fez um convênio, então a gente tem mediadores atuando voluntariamente no IPA, em Campinas. Temos, acho que, 7 mediadores. E isso é muito bacana, né? Porque eu vejo que é o Ministério Público e a universidade atuando ali para quem está pagando o nosso salário, né? A gente está atuando para a comunidade. E essa experiência dos mediadores é muito rica nesse sentido da gente ampliar a Câmara, porque eles atuam com idosos, com questões que não são as nossas questões do campus, né? E, bom, hoje a Câmara de Mediação ela é ligada ao gabinete do reitor, ela nasceu na ouvidoria, mas essa gestão levou para o gabinete, com total autonomia. Eu falo sempre que não é... O gabinete nem sabe, assim, a gente faz relatório estatístico só, mas a gente nunca leva essas questões, né? Tem o sigilo. E os nossos casos são, assim, acho que bem diferente do que vocês veem na advocacia, né? Então, a gente tem desde casos de cancelamento de alunos, muitos, então, coisas na rede social, né, eles são cancelados. A gente tem disputa por publicação de artigo, né, autonomia de publicação de artigo. A gente tem confrontos entre problemas, né, entre alunos e professores, aluno e funcionário. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Nós tivemos voltando da pandemia, um problema bem sério entre um aluno e um funcionário, porque o funcionário exigia que o aluno usasse máscaras, porque a universidade estava exigindo. Isso, eles saíram, na verdade, quase aos tapas, né? Foi para a mediação, a gente estava achando difícil que desse conta, mas saíram assim, dando tapinha no ombro, falando que iam tomar café, conflito resolvido. Tivemos problemas entre professor e professor, problemas entre... Esse foi muito marcante, porque esse eu mediei, né? A gente teve um grupo de alunos, todos do primeiro ano, em que a representante me procurou, enquanto coordenadora da Câmara, e falou, olha, a gente está tendo um problema muito sério com o docente, a gente não entende os critérios de avaliação dele, a gente não entende o que ele quer, o que ele não quer. Falei, bom, vamos ver. Foram alunos que entraram durante a pandemia, então começaram online. Quer dizer, olha a dificuldade, eles não encontravam pessoalmente com o professor, porque o ambiente universitário é muito descontraído, né? Então, eles encontram no cafezinho, na cantina, não teve nada disso. Bom, conversamos com o docente separado, né? O docente falou, nossa, mas eu não imagino que problema pode estar tendo. Um docente muito bacana, jovem até. Aí, quando juntou todo mundo, foi assim, eu fiquei fascinada, porque com pouco tempo, tudo foi ajustado. Assim, o docente cedeu em algumas coisas. Obrigada.
os alunos viram que algumas coisas ele não podia ceder, porque eram questões de regimento, né? A gente não pode também... E aquilo tudo foi fluindo, fluindo. Eu sei que a gente colocou isso num termo, né? A gente tem toda a documentação na Câmara, regimento, todos os termos de confidencialidade, o termo de acordo. E aí eu falei, bom, daqui um mês, vamos ver como é que fica toda essa questão? Todo mundo tá bom. Deu uma semana, essa representante dos alunos procurou e falou, olha, não precisa, está tudo tão na paz, mas está tudo tão bem, que a gente está consultando o professor, estamos pensando em outras estratégias. Então, assim, eu fiquei assim, encantada, porque o docente também me procurou e falou, nossa, eu não tinha noção de que aquele grupo estava nesse sofrimento. Eles são alunos que fizeram o 3º ano do ensino médio online, o 1º ano da faculdade online. Então, assim, se resolveu facilmente, mas tivemos mediações que levaram até 7 meses. A Célia participou, né, do design de algumas mediações, não foi uma só, não, a gente teve mais de uma, que levou todo esse tempo, 6 meses, 7 meses. Alguns casos, as pessoas têm tudo para dar certo, mas uma das partes não faz adesão à mediação, é uma pena. Então, assim, a gente já teve, com sucesso, 37 mediações. Eu julgo um número bom, porque isso foi de março de 2021 para cá. Levando em conta que são algumas longas, né? Atualmente, nós estamos com 5 mediações entrando, temas totalmente diferentes, né? Então, assim, eu falo com muito entusiasmo da mediação. E meu sonho é esse, a gente poder ampliar, poder abrir. Tem uma demanda da comunidade, da cidade universitária, pelo menos, né, de que isso se expanda. Não digo, em princípio, para a cidade de Campinas, mas ali para o nosso entorno, né, para a cidade universitária. Já falei isso para o reitor, ele se mostrou assim, flexível. E agora, com esses mediadores, né, da turma, da 2ª edição, que eu falei, que a gente está com alguns colegas aqui, uma turma bem participativa, isso vai facilitar. E já temos uma edição do curso para o ano que vem. Acho que a Célia já está sabendo, né? Já tem previsão de edital lá para março, abril, porque a gente quer a mesma equipe dando aula, para a gente poder ter a mesma formação, né? A gente não quer um curso aqui, depois outro aqui. A gente quer uma turma padronizada, né, para trabalhar na Câmara. E é isso, eu acho que... Eu tenho uns projetos agora, começar a fazer a Câmara vai até você. Eu fiz isso na ouvidoria, deu muito certo. Então, eu quero agora começar a ir ao campus de Piracicaba, o campus de Limeira, que são os outros que a gente tem, e começar ali, né, mostrar que a gente está num plantão. Eu fazia isso na ouvidoria, dava muito certo. Que a gente está ali perto deles, então, olha, vocês querem saber como é que funciona? Eu já rodei todas as unidades de ensino e pesquisa, fazendo um trabalho de formiguinha, de divulgação da Câmara. Tem gente que fala, nossa, mas tem Câmara de Mediação na Unicamp? Eu não sabia disso, eu conheço isso da Justiça, minha irmã usou num divórcio, o outro usou na questão da guarda. Aí a gente fala, é diferente, né, do que vocês praticam, mas existe. A gente tem uma diversidade muito grande na Unicamp. A gente tem as cotas raciais, então nós temos indígenas, alunos indígenas, com uma realidade totalmente diferente. Tivemos uma mediação em que a Célia participou do desenho, né, em que, assim, eles tiveram muitos problemas com a terminologia, do que os indígenas usavam e do que a gente usava. Então, as mediadoras falaram para mim, olha, a gente levou, acho que 5 sessões para alinhar terminologia, tudo, e depois, em uma sessão, as coisas se resolveram. Então, é um universo muito, muito rico. A gente tem, assim, mediações envolvendo trans. Então, é uma questão, assim, é um universo muito peculiar. A Unicamp, eu tenho muito orgulho que a gente foi a pioneira das universidades estaduais paulistas, né? Então, a USP está implantando uma Câmara agora, estão fazendo o curso junto com a Unicamp.
E eu queria muito que a Unesp também abraçasse esse projeto. A gente já está pensando com a USP em fazer um convênio, que o USP possa mediar a Unicamp possa mediar a USP. Enfim, gente, se deixar, a gente fica a manhã toda aqui, que eu acho que já está até começo da tarde. Né? Não. Mas de novo, eu acho que é o início de uma provocação sobre o tema, né? Acho que é isso mesmo. Obrigada, Maria Augusta. Obrigada a vocês. Muito obrigada. E esses temas de ouvidoria são sempre tão caros, né? A gente vai passar agora para a professora Célia Passos. Ela está logada? Temos a professora Célia aí? Oh, ela estava... Sim, ela respondeu sim. Eu estou aqui. Opa, que bom, Célia. Bom dia, muito prazer em vê-la. Então, Célia, eu não vou me estender. A Célia tem uma vasta experiência em implantação de projetos, inclusive em universidade, e vamos ver o que ela vai trazer para nós hoje. Qual o tema de que projeto ela quer nos contar hoje. Ok. Posso? Ok. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é maravilhosa a oportunidade de estar aqui, né? Ouvi a Maria Augusta com muita alegria. Eu separei duas questões para trazer, e vou ser breve, porque as pessoas já devem estar com um pouco de fome, né? Então, primeiro eu quero falar um pouco da estrutura, né, da Câmara e como que a gente faz o desenho no ISA e na Câmara Escola que a gente tem junto da Palas Atena, em parceria. E depois eu queria dar uma pincelada em relação às minhas preocupações mais atuais em relação à equipe e à conscientização também dos medianos. Então, eu separei esses dois temas que são aqueles que estão me tocando mais nesse momento. Primeiro, a gente precisa pensar um pouquinho na questão de, quando a gente pensa numa Câmara de mediação, né, como a gente tem na Palas Atena uma Câmara-Escola, em que a gente faz os atendimentos gratuitos, a gente tem isso no site, está disponível, e o ISA também tem uma Câmara, né, que a gente faz as mediações, agora com profissionais capacitados, não é uma Câmara-Escola, e que a gente tem sempre a atenção e cuidado em alguns itens, né? Quando a gente pensa numa Câmara, eu estou fazendo o design da Câmara e depois vou para o design da mediação em si, a gente tem um estilo bem específico, a gente tem que pensar na infraestrutura, né? Algo que garanta confidencialidade, acessibilidade, que tenha uma boa logística. A gente precisa de construir as equipes, então a gente está falando de uma equipe gestora, de uma equipe administrativa, incluindo, né, contabilidade e finanças, de uma equipe técnica com mediadores capacitados, com habilidade para trabalhar vários temas, e a equipe de apoio. A gente precisa de uma estrutura para fazer um bom trabalho em mediação. Precisamos ter clareza da escola ou de estilo de mediação que a gente pratica, né? Isso, às vezes, a gente não tem essa preocupação em dizer, olha, a gente atua dessa ou de tal forma, mas é bom que internamente a gente tenha essa clareza. A gente tem também as competências nas áreas que a gente pretende atuar, no nosso caso, empresarial, trabalhista, família, comunitário, educacional e outras, e a gente também diferencia se é no âmbito público ou no âmbito privado, e aí entram os apoios, né, às instituições como o Ministério Público, como o Judiciário eventualmente, e no âmbito privado também, aí já através das nossas câmaras, né. A gente precisa um regulamento interno, a gente precisa criar um código de ética ou aderir a um código de ética,
né? No caso do ISO, nós aderimos ao do FONAME, eu tinha ingressado, né, no FONAME nessa ocasião, e foi muito, muito bom ter isso disponível. A gente divulga os membros, né, da equipe, e a gente tem muita transparência, tem que ter, em relação aos valores, e aqui representam esses valores. Em relação à mediação, nós temos por hábito trabalhar muito com os medianos. Então, quando a gente estrutura uma mediação, a gente tem uma etapa que eu chamo de exploratória. Eu preciso saber exatamente o que está acontecendo e o que aconteceu, sem conectar a pessoa com o conflito, né? Porque se eu pergunto por que você veio aqui, o que você pretende, a pessoa vai direto para o conflito, se conecta com o conflito e, na minha percepção, não é o melhor caminho. Nós temos uma etapa exploratória que a gente quer conhecer as pessoas, conhecer as redes, conversar. É uma conversa sobre quem você é, né? Depois a gente tem um momento de conhecimento mútuo, de estreitamento dos sentimentos do que a pessoa pensa. A gente tem conversas às vezes estruturadas de forma até circular, sem mesa. A gente tem um momento de geração de confiança e a gente trabalha isso muito a partir da ideia dos princípios que norteiam as pessoas ao longo da existência. Então, essa etapa exploratória, ela é uma pré-mediação muito sui generis, muito diferenciada, né? Depois a gente vai construir junto, conhecer um pouco os temas que as pessoas identificam que precisam tratar. Mas a gente já construiu confiança a partir dessa identificação de princípios e valores e tudo mais. A gente já, nessa perspectiva e nessa altura, a gente já tem, né, uma condição de orientar não, o melhor termo é apoiar os mediandos a construírem a sua pauta, né, os temas que eles pretendem tratar. E nesse aspecto há muita liberdade. Eles podem tratar os temas que eles têm interesse e que concordam, né? E a gente vai identificando itens comuns, complementares e divergentes, e nesse momento há consciência de que há muito menos conflitos do que parece inicialmente. Porque quando a gente está em conflito, parece que tudo é divergente, e na verdade não é. Depois a gente tem a construção de entendimento, por que é importante para o outro, né? O que o outro precisa, por que é importante para o outro, e a gente começa a construir esse pensamento do atender sem desatender. É uma construção de consenso, na verdade. E a gente tem acordo ou plano de trabalho, dependendo do tipo de mediação e quem envolve, né? Mas eu também queria, e estou até passando bem rápido para falar que hoje a minha preocupação maior não é tanto quanto com a estrutura e a própria forma como a mediação se desenvolve, mas trazer uma equipe que tem habilidades, com 3 focos distintos, 5 habilidades necessárias, vitais, e 9 necessidades humanas. Então, quando a gente fala nesses 3 focos, a gente está falando num foco interno. Então, tanto a equipe quanto as pessoas precisam entender, né, se entender, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, buscar um equilíbrio, né, em relação a o sentir e falar, né, a comunicação e o sentimento, e de uma forma que consiga gerir esses sentimentos e emoções, né, e gerar uma automotivação. A gente sempre trabalha com o objetivo de estar ali e a colaboração para estar ali, né? Depois o foco no outro, que é a empatia nos seus 3 níveis, né? Entender a visão de mundo do outro, entender os sentimentos e emoções do outro, e depois, num outro foco, num terceiro foco, entender que a gente está numa complexidade, né? A gente tem mais do que sistemas, a gente precisa entender e ter uma consciência sistêmica e compreender que tudo está ligado com tudo, que as ações geram retroações ou feedbacks, que geram novas ações e assim por diante.
Além disso, a gente tem 5 habilidades, né? A gente precisa dessa autoconsciência, a gente precisa da autogestão, a gente precisa da empatia nos 3 níveis, né? Que a gente mencionou, habilidade social para estar e entender, né, as questões sociais, e a capacidade de tomada de decisão. Tudo isso sem esquecermos que a gente tem 9 necessidades humanas, que a gente, quando não tem atendidas, a gente já vê que a violência é uma necessidade não atendida. Então, a gente tem a identidade, né, e a busca do sentido na vida, né, a gente precisa do sentido. A gente tem a questão da compreensão e da empatia. É uma necessidade humana se sentir compreendido, assim como também ter espaço de criatividade, subsistência, sustento, lazer, pertencimento, esse senso de comunidade, seja uma sala de aula, enfim, comunidade nesse sentido, não territorial nem econômica, mas a comunidade nesse sentido. Segurança e proteção também são necessidades humanas, amor e afeto e liberdade, autonomia, né? E a gente não pode esquecer que tudo isso sem deixarmos de considerar que tanto mediadores quanto mediandos também são seres situados. Então, a gente é político, é econômico, é espiritual, é social, é um ser mental, é um ser emocional e é um ser físico. Então, a gente articula toda essa dimensão humana com essa complexidade com as necessidades humanas. E é um trabalho que só, na minha percepção, só pode ser entendido e deve ser orientado para essa questão da complexidade. Somos seres que estamos inseridos, somos situados. O professor Basílio Pavlovitz, ele diz sempre, né, que se eu visto o que eu visto, eu como o que eu como, porque eu nasci no Ocidente, especificamente Rio de Janeiro, Brasil. Se tivéssemos nascido no Oriente, vestiríamos outras coisas, comeríamos outras coisas, teríamos outra linguagem e assim por diante. Então, a gente precisa lembrar dessa nossa multidimensionalidade e também lembrarmos das nossas necessidades humanas. Quando a gente foca nas necessidades, a gente pode se conectar com o outro de uma forma muito diferenciada. E é essa mensagem que eu gostaria de transmitir hoje aqui. Foi o que eu preparei e fico à disposição. Célia, querida, sempre eu aprendo com você só de ouvir o seu tom de voz, né? É sempre um bálsamo te ouvir. Muito obrigada. Obrigada pelo esforço para estar aqui hoje. Valeu. E eu vou passar a palavra, então, para o Bruno Takahashi. E, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer essa conversa, mas essa conversa vai continuar em outro momento, em outro lugar, tá bom? Mas fica aqui com a gente. E vou passar, então, para o Dr. Bruno, que ontem já foi efusivamente citado e saudado. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todas e todos, né? Para mim é uma honra não saber que tinha sido citado, mas agradeço até a menção, acho que imerecida, como sempre, né? Mas eu aproveito então para agradecer. Para mim é uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui. Agradeço a comissão organizadora, especialmente nas pessoas da Célia e do Marco, que sobretudo são grandes amigos e companheiros nessa jornada de mediação e de implementação dos meios consensuais. E dizer que a minha fala aqui vai ser mais, digamos, geral, no sentido de tentar ver elementos comuns de projetos exitosos de mediação. Tá? Uma preocupação que me parece é que quando a gente fala em projetos, e os projetos são muito exitosos, são muito bons, e quando a gente vem para congressos e encontros, muitas vezes a gente fica com aquela preocupação do que daqui a gente pode trazer para a gente, o que a gente não está adequado para a nossa realidade, e como que a gente pode organizar um projeto novo que possa ser útil para a nossa sociedade, o local onde vivemos, trabalhamos, a nossa comunidade. Tá? Por isso que, já de algum tempo, a minha preocupação vem sendo como é que a gente consegue identificar elementos comuns que possam ser traduzidos numa forma de diagnosticar um projeto e, especialmente, replicar o projeto.
Porque senão pode parecer que quando a gente fala um projeto, a gente acaba sendo, digamos, um engenheiro de obra pronta, né? A gente acaba valorizando aqueles elementos que deram certo, mas sem analisar criticamente como é que pode dar certo em outras ocasiões e o que não deu tão certo e pode ser aprimorado, tá? Por isso que eu vou pedir para passar para o próximo slide. Aqui acho que eu estou sem o passador, mas se puder passar, eu vou avisando daqui, tá? Pode colocar. Vi que já estava ali o primeiro, pode ir para o segundo. Se quiser que eu passe aqui. Isso, pode ir para o próximo. Senão eu passo aqui depois. Está aqui. Então eu passo aqui mesmo. Bom, a dúvida é se existiriam ou não essas características comuns de processo de mediação de sucesso. Tá? Eu acho que a gente pode voltar um pouco para digamos, um diagrama, uma facilitação que nem sempre é lembrada, mas que é referida em muitos dos manuais e livros de mediação e de meios consensuais em geral, que é a ideia do mapeamento do conflito. A ideia do mapa do conflito a partir do triângulo dos 3 P's, né? Das pessoas, do problema e do processo. Eu acho que quando a gente identifica um conflito, quando a gente vai trabalhar com um projeto para que ele seja exitoso, antes de mais nada, me parece que a gente não deve trazer uma solução pronta. O que a gente tem que fazer é ver o que existe e daí trazer o que a gente pode fazer. Um autor, Joe Paul Lederach, por exemplo, vai falar para capacitação, mas me parece vale também para projetos de mediação exitosos, a gente não deve chegar com o nosso modelo. A gente não deve, por exemplo, falar que a gente usa o modelo de Harvard, usa transformativo, facilitativo, o que seja. A gente tem que ver o que aquele problema, o que aquelas pessoas elas precisam para que a gente possa ter um processo exitoso. Por isso que me parece que essa ideia do triângulo do conflito, do mapeamento dos 3 P's, pode ser muito útil para que a gente evite trazer uma solução de cima para baixo, como muitas vezes acontece, do nosso modelo para o modelo dos outros, para uma postura que é até mais própria para os meios consensuais para a mediação. Uma postura que venha dos outros para a gente. A gente busca a nossa transformação a partir dos outros e não transformar os outros a partir da nossa visão de mundo. Tá? Acho que isso que é comum. Me incomoda um pouco também essa distinção entre o que seja a gente prega durante a mesa e o que a gente prega antes da mesa. Né? Eu acho que o projeto de mediação exitoso, ele parte da nossa transformação também como executores, como planejadores do projeto. Na parte das pessoas, é importante a gente ver quem são as pessoas envolvidas. Tá? Eu vou trazer algumas perguntas, mais para lançar a indagação, mas para que vocês possam mapear... Obrigado. Mapear um pouco o conflito e esses projetos, né? Ver quem são as pessoas envolvidas, se as pessoas envolvidas são apenas as partes que estão no processo, eventualmente, ou são também outras pessoas envolvidas. Se forem mais pessoas, quem dessas podem ser trazidas à mesa? Acho que a gente sempre pensa naquele ideário de trazer todo mundo para a mesa, mas a questão é, vale a pena trazer todo mundo? É possível trazer todo mundo? E se for trazer todo mundo, todas ao mesmo tempo? Ou primeiro uma e depois outras, né? Às vezes vale a pena primeiro contatar, por exemplo, que seja o reitor da universidade, para depois trazer o aluno, ou trazer direto os alunos, ou conversar em separado primeiro com o professor. Às vezes existe uma ordem de quem fazer. Qual a natureza das pessoas? Se são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, pessoas entes despersonalizadas, pessoas artificiais, naturais, etc. Até para ver que, se for pessoa jurídica, a gente vai ter aquele problema do agente principal. Quer dizer, será que a pessoa que está na mesa, ela tem condições de falar pela instituição ou não tem condições de falar pela instituição? E qual a relação entre os envolvidos? A relação, claro que a gente nunca vai ter uma igualdade absoluta, mas será que a gente tem uma relação que é notoriamente desigual? Será que a gente tem pessoas, como foi referido do caso dos indígenas, que compartilham a mesma cultura, indo até um pouco além, a mesma ontologia? Será que quando a gente fala mesa, se a gente fala conciliação, se a gente fala... O que a gente está querendo dizer com isso? Será que é a mesma concepção? É aquela ideia... até um pouco do perspectivismo Viveiros de Castro. Será que a onça se vê como onça? Será que a gente se vê como a gente? Será que o indígena se vê como indígena? Quem é o outro? A gente é o outro do outro, né? E é isso que a gente às vezes tem que prestar atenção quando a gente está na pessoa. Em relação ao problema, a gente também tem que identificar quais problemas a gente está tratando e quais a gente está lidando. A gente está lidando com um problema massificado, são casos recorrentes de expurgos inflacionários, por exemplo. A gente está lidando com vários problemas no mesmo ambiente, como foi muito bem referido pela doutora Maria Augusta. A gente está num ambiente universitário, mas um ambiente universitário são conflitos entre quem?
professores, alunos, são o mesmo tipo de conflito. Cancelamento em rede social é um tipo de conflito. Divergência entre alunos e professores é um outro tipo de conflito. Alunos e funcionários, outro tipo de conflito. Se a gente trata, embora seja uma mesma Câmara, com diversos problemas, a gente tem que lidar de formas diferentes também com os diferentes problemas, ainda que por meio de uma mesma instituição, uma mesma Câmara, o mesmo processo, etc. Também é importante a gente perceber, e aqui eu não vou ler todas as perguntas aqui que eu vou passando, eu vou mais comentar algumas. A gente tem que perceber se o conflito ele é pontual ou policêntrico. Se o conflito for policêntrico, na ideia do Low-Fuller, por exemplo, a resolução de um ponto do conflito pode repercutir, tal qual a gente mexer num ponto da teia de aranha, em outros pontos. Então, às vezes, se a gente vai tratar de alguma forma, por exemplo, um conflito com um professor, isso talvez repercuta no tratamento que é dado para outro professor. Por exemplo, se a gente vai tratar do plano de carreira de um professor em uma mediação, evidentemente esse conflito pode repercutir no que os outros professores vão falar. Se a gente vai falar de um aluno que usa máscara ou não usa máscara, como foi mencionado, isso vai repercutir em como outros alunos usam máscara e aí existe o dever do professor ou do servidor também utilizar ou não utilizar, até que ponto vale. Então a gente também tem que ver quais são as repercussões desse problema em outros lugares. E, evidentemente, qual que é a posição, qual que é o interesse, acho que isso todos os senhores estão cansados de saber, de que a gente tem que ir além das posições e ir para a base do iceberg dos interesses. Tá? Não só saber o que, mas por quê. E, especialmente, o processo, e não só qual processo vamos empregar, mediação, conciliação, mediação avaliativa, facilitativa, etc., arbitragem, adjudicação, mas também qual processo já foi empregado. Quer dizer, a gente já tentou negociar antes, a gente já estava brigando antes, já tentou recorrer a um terceiro antes, porque o que a gente já empregou antes também vai interferir em relação ao que pode ser sucesso depois. Uma coisa é a gente partir de um lugar que as pessoas não tentaram nada, outra coisa é a gente partir de uma situação em que já foi tentada alguma coisa. Em especial, a gente tem que ver também que lugar a gente ocupa. Bem interessante a professora Célia Passos, né, falar das competências, das habilidades importantes para o terceiro, como autoconsciência, autogestão, empatia, nos variados níveis, etc. A gente tem que saber tanto o processo e também qual é o lugar que a gente ocupa neste processo. A gente é o agente de transformação do processo, a gente vai fazer o projeto, mas o que a gente precisa? E até mesmo reconhecer que, às vezes, a gente não é a pessoa mais capacitada para exercer isso. E aqui, só para tocar na polêmica e provocar a professora Fernanda, né, nem sempre o juiz, aqui admito, nem sempre é o melhor mediador, o melhor conciliador. Ainda que, por vezes, aí vem a nossa divergência, possa ser. Né? Mas eu vou aqui falar que é importante a gente ter essa autoconsciência, saber quem somos, que agradeço a doutora Daldis por essa observação, para que a gente possa ver como um processo pode ser exitoso e assim reconhecer que, por vezes, a gente não é o mais capacitado também. E nem sempre, aqui ampliando, a mediação é muito boa, mas nem sempre ela é a melhor para todos os cenários. Tá? Acho que isso, nessa parte de adequação, é muito importante. Por exemplo, se a gente tiver um cargo, aqui estou trazendo até o caso da universidade como um grande guarda-chuva, por conta da fala da professora Maria Augusta, que foi muito pertinente e muito instigante. Se tem um caso de professor em disputa para um concurso público, não adianta a gente fazer mediação, porque o bem é escasso, é um cargo. Então, a gente vai ter que ter uma adjudicação por concurso público, uma adjudicação, eventualmente, por análise de sorteios, que seja, mas não vai dar para ser por mediação. Tá? A gente pode até ter uma mediação reparativa, restaurativa, depois de quem não foi contemplado. A gente pode tentar ter uma mediação em caso de disputa e conflito posterior, mas o cargo vai ser um só. Né? Então, não vai ter essa questão. Por isso que eu acho que são esses 3 pontos que são relevantes para a gente pensar, os 3 P's, né, para que a gente possa identificar o projeto exitoso. Com essa identificação, com esse diagnóstico, que a gente vai conseguir ter uma avaliação de projetos para implantar, a gente vai poder fazer o diagnóstico para implantar, mas também a avaliação de projetos passados, e me parece que a gente vai poder ter um conhecimento mais crítico para que a gente possa replicar de acordo com a nossa realidade. A gente não vai simplesmente pegar um processo exitoso e falar assim, é um caso indígena, a gente vai transportar para o nosso caso que tem um caso indígena. Não necessariamente, tem várias etnias, tem várias possibilidades, tem várias representações de mundo, como eu falei, né, ou ontologias mais do que representações, e aí a gente consegue ter este grau de aplicabilidade que me parece que é um projeto exitoso. Vou terminar aqui com uma pequena
citação do Ítalo Calvino, no Cidades Invisíveis, em que ele fala, Cidades Invisíveis, como sabem, é um grande livro do Ítalo Calvino, em que ele vai tratando de diversas cidades imaginárias ou reais, dependendo da nossa concepção do que seja real e do que seja imaginário, claro. Mas vai intermeando com diálogos entre Marco Polo e Kublai Khan. Em determinado momento, Marco Polo vai descrever uma ponte, e para descrever essa ponte, ele vai tratando de pedra por pedra. Ao que Kublai Khan interrompe e fala, mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Marco Polo vai falar, a ponte não é sustentada por esta e aquela pedra, mas é pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan fica refletindo, mas aí, depois de refletir, ele fala, mas por que a gente vai falar de pedras, então? O que me interessa é o arco, não são as pedras da ponte, é a ponte, enfim. E Marco Polo vai responder, sem pedras, o arco não existe. É isso, me parece, que a gente tem que fazer. Para a gente construir pontes, para a gente construir obras, a gente tem que ver as pedras. Se a gente não olhar as pedras da construção, se a gente não fizer esse diagnóstico, a gente não vai conseguir construir pontes, não vai construir obras, não vai construir outras formas de solução consensual de conflitos exitosas em outros lugares. É por isso que eu acho que é importante a gente falar das pedras, e para isso eu agradeço a oportunidade nessa data e agradeço a todos por terem me ouvido. Obrigado. Para quem não conhecia, o Dr. Bruno ficou justificado o merecimento das citações do dia de ontem. Eu queria agradecer novamente a Célia Passos, que esteve aqui com a gente, e aqui presente a doutora Maria Augusta e o Dr. Bruno. Acredito que esses projetos, e olha, já o estômago das pessoas já começou a falar, né? Esses projetos, esse pensar projetos é muito importante para nós, porque nós temos que, mais do que esperar que o judiciário ou algum órgão da administração ou do terceiro setor crie projetos para que a gente apareça para mediar, nós mediadores temos que pensar essas oportunidades e criar projetos, apresentar projetos e trabalhar na implantação desses projetos, né? Colocando a mão na massa, não é isso? Muito obrigada e até à tarde. Muito bom. Não, antes de vocês saírem para o almoço, eu quero sortear uns livrozinhos para quem está aqui. Quem fez aniversário ontem? A ideia... Não, porque tem muito livro, não dá depois. E daí o povo também não volta. Tem para todo mundo. Vai dar tudo certo. A ideia é a gente voltar do almoço às 14 horas. Tudo bem para vocês? A gente está com meia horinha de atraso, mas acho que combina. Tá bom? Então vamos lá. Célia, Antonieta. Ontem a Fernanda usou o critério do Natal e Dia das Crianças. Hoje nós vamos usar o critério da data de aniversário dos nossos filhos. Então vamos lá. Antonieta. 13 de junho. 13 de junho é geminiana, dia de Santo Antônio. Quem perto de 13 de junho? Não, mas são os nomes. Não, Claudinha, não. Não. É a data de... Quem sabe eu não tenha me explicado direito. A data de aniversário dos filhos da comissão organizadora do Congresso para combinar com a data de aniversário de vocês. Foi mais claro? Temos um 6 de junho. 15 está mais perto. Sandra, então venha. Você é do dia 13? Dia 15. 3? Por enquanto o 15 é o que está mais perto. Você quer qual? Temos lá. Pode ser o livro do manual. O manual tá ali. Se você quer dar para alguém. É isso aí. Quinta edição, é? Esse seu. A quinta edição do manual. Pois é. Mas a gente presume a boa fé, né? Imagina. Então, a quinta edição do Manual de Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem, coordenado pelo Marco Lorenzini,
que tem texto também da Célia Zaparoli, do Fernando Guerreiro, Samantha Pelage, Tânia Almeida, Adolfo Braga, que esteve aqui conosco. Vamos sortear mais um, Marco? Então, vamos lá. A data de aniversário da sua filha? Qual que é o nome dela mesmo? 29 de maio, Geminiana aniversário da também. Luísa, outra geminiana. Então, 29. Quanto? 31. Lá em cima. 31 e 27. Empatou vocês dois. Então, Ó, pode vir as duas, peraí, que nós peraí. temos 2 livros. Tem mais alguém, ó. Oi? Ah, não. 23. Mas é 29 não, é mais 23 perto. já perdeu. Nós temos 27 e 31. Então, a mesma edição do Guia de Negociação, Mediação, coordenado pelo Marco Lorenzini. Vamos lá. Tomás, Sandra. 8 de dezembro. 8 de dezembro. Mudamos o mês. 29, 9 dias. Alguém dá mais? Então vem, Claudinha. Lá atrás, ó. Peraí. Calma. 15. 15 para É mais perto. 8 dá 7. Ih, dançou. Dançou? Então vem 15. Desculpa, Claudinha. Eu não tinha visto ele lá. Pode escolher, Sandra. Qual? Qual? Você tem algum deles? A primeira coisa é se o moço tem, né? Você tem? Porque senão a gente pode escolher mais um outro. Não? Qual que você prefere? Ah! Ele quer levar livro não pela qualidade, pela quantidade de páginas. Mais autores, mais artigos, tá certo. Os dois são bons, são isso ótimos. é verdade. Organizados então, é o pelo livro Adolfo Mediação Braga. Empresarial, coordenado pelo Adolfo Braga Neto. Aqui nós temos textos de várias pessoas muito bacanas, do Adolfo, do Agenor, do Flávio, que está aqui, né, Flávio? Você tem, você pode até pegar o... Aliás, foi doado por você, né, Flávio? Então, o próximo eu vou fazer ele de novo com a data do aniversário do seu filho. Não, do Sami agora. Obrigado, você. A Não. data do aniversário do Sami. Não, vou para o aniversário do Flávio, que doou vários livros Tá bom. aqui. Flávio. 15 de dezembro? Não, já foi. Não, o aniversário do Sami. Aniversário do Sami? Calma, vai. Não, Alguém há de aniversário ter do filho em Sami. março. 22 de janeiro. Calma, vamos lá. 23, um dia. Alguém menos? Ganhou, levou. O livro também é organizado pelo Adolfo Braga Neto, doado pelo Flávio. Vou até pedir para você vir aqui tirar foto aqui junto. Justiça, reflexões sobre caminhos além do judiciário. É excelente esse livro. Você tem? Então tá bom. Flávio, por favor. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Aliás, mais dois, vai. Douglas Prado. Cadê o Douglas Prado? Douglas, você tem filho? Qual que é? Ele tem 2. Então vamos lá, porque foi ele que doou os livros. Então vamos lá. Certo. Douglas, qual que é o aniversário do seu filho? Do mais velho. 26 de agosto. Quem? Lá? 14 de Senhor? setembro dá 16 dias, ali. Dia 10 de agosto. 10 de agosto. 17 de agosto, lá atrás, você. Tá.
Não, acho que 16 de agosto está mais perto. 16 para 26 são 10 dias. 17 de agosto. 9 de agosto. Não, mas 9 de setembro para 26 são 15 dias. Perdeu. Então nós estamos aqui de 17. É isso? 17 de agosto. Vou chamar o Douglas Prado aqui, de autoria dele. Livro recém-lançado, né? Recém-lançado, Mediação e Tecnologia, de autoria do Dr. Douglas, lá do Pará. Ah, que bacana. Muito bom. E também vamos fazer a última doação antes do almoço, no último sorteio antes do almoço, a 5ª edição do livro Cadernos de Conhecimentos do ICFML. Tanto esse livro quanto o livro do Douglas serão lançados hoje à tarde aqui em São Paulo, no Bar dos Arcos. Então, para quem quiser ir, estão todos convidados, com direito a quase todos os autores daqui de São Paulo. Então, Cristiane, aniversário do seu filho. 18 de abril. Oi. Ah lá, 18 de abril. Tem um bingo? Então, bingo, 18 de abril. E eu vou pedir para a Cristiane, diretora da biblioteca bingo do ICFML, de fazer a entrega. Com isso, encerramos os sorteios da manhã. Vamos para o nosso almoço. Voltamos às 14 horas.